Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Aplicações e implicações. Questões de gosto. A carregada agenda de Freud durante esses anos turbulentos levanta a questão de como ele conseguia encontrar tempo para sua vida particular. Entre 1905 e 1915, assoberbado por pacientes, casos clínicos, tarefas editoriais e estafantes demandas da política psicanalítica, ele mesmo assim publicou artigos sobre literatura, direito, religião, educação, arte, ética, linguística, folclore, contos de fada, mitologia, arqueologia, guerra e a psicologia dos estudantes. E todos os dias apresentava-se pontualmente às 13 horas para a refeição principal da família. Continuava com as partidas semanais de tarok nos sábados à noite. Visitava infalivelmente sua mãe nas manhãs de domingo. Dava seu passeio à noite, recebia visitas e, embora fosse ocasiões raras, ia a uma ópera de Mozart. Ocupado como vivia, sua notoriedade crescente valia-se-lhe um número cada vez maior de convites para falar ou escrever para públicos leigos, alguns dos quais ele aceitou. Em 1907, entre outros breves ensaios, Freud publicou uma carta aberta ao Dr. M. Furst, editor de uma revista especializada em higiene social, sobre o esclarecimento sexual das crianças, onde defendeu a franqueza. No mesmo ano, apresentou uma palestra jovial sobre o papel dos devaneios no trabalho criativo do escritor de ficção, o Dichter. Ele falou para uma plateia preponderadamente leiga no salão de Hugo Heller, seu conhecido e editor. E por isso converteu a palestra numa exposição acessível sobre como são produzidos certos artefatos culturais. Foi também sua primeira tentativa, salvo algumas poucas insinuações em a interpretação dos sonhos, de aplicar ideias psicanalíticas à cultura. Apesar de sua leveza, essa palestra, publicada no ano seguinte sobre o título Escritores Criativos e Devaneios, é uma contribuição séria à estética psicanalítica. O trabalho do inconsciente, a psicologia da realização dos desejos e o longo alcance da infância na vida adulta são elementos centrais de sua argumentação. Freud começou com muito tato e inocência, colocando uma pergunta capaz de interessar a todo o mundo. Quais são as fontes de onde os escritores retiram seu material? A resposta, notou Freud, nunca parece satisfatória e, para aumentar o mistério, mesmo que fosse satisfatória, o fato de conhecê-la não convertia o leigo num poeta ou dramaturgo. E acrescentou à sua maneira mais modesta que se poderia esperar encontrar algum esclarecimento inicial sobre as vias do Dichter, se conseguisse descobrir alguma atividade semelhante comum a todos os seres humanos. Multiplicando
Às prudentes negativas, Freud manifestou a esperança de que sua abordagem pudesse se mostrar não de todo infrutífera. Feitas as justificativas, Freud deu um de seus típicos saltos acrobáticos, vinculando uma classe de experiências humanas à outra. A busca de paralelos é um esporte perigoso, principalmente se força demais as inferências, mas os paralelos válidos podem revelar revelações até então desconhecidas e, ainda melhor, conexões causais insuspeitadas. O salto de Freud foi desse segundo tipo. Toda criança, ao brincar, afirmou ele, comporta-se como um Dichter, na medida em que cria um mundo próprio para si mesma, ou, dito mais precisamente, transpõe as coisas de seu mundo para uma nova ordem que lhe agrada. Ao brincar, a criança leva as coisas muito a sério, mas sabe que o que está fazendo é uma invenção. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade. O poeta ou romancista procede de maneira muito semelhante. Ele reconhece as fantasias que está elaborando como sendo fantasias, mas isso não as torna nem um pouco menos importante do que, digamos, o coleguinha imaginário da criança. As crianças gostam de brincar e, como os seres humanos, têm uma profunda relutância em renunciar a um prazer que alguma vez lhe agradou. Quando adultos, encontram um substituto. Ao invés de brincar, fantasiam. Essas duas atividades praticamente se espelham uma na outra. Ambas são instigadas por um desejo. Mas enquanto a brincadeira das crianças expressa o desejo de serem crescidas, os adultos consideram infantis suas fantasias. Nesse sentido, brincadeira e fantasia refletem igualmente estados de insatisfação. Pode-se dizer que a pessoa feliz nunca fantasia, apenas a insatisfeita o faz. Em suma, uma fantasia, tal como um desejo expresso numa brincadeira, é uma correção da realidade insatisfatória. As revisões fictícias que o adulto impõe à realidade incluem ambições não realizadas ou desejos sexuais irrealizáveis. Eles o mantêm oculto porque são desejos que a sociedade respeitável baniu do discurso social e mesmo familiar. É aí que o Dichter encontra sua tarefa cultural, movido por sua vocação. Ele dá a expressão de seus devaneios e assim irradia as fantasias secretas de seus contemporâneos menos extrovertidos. Como o sonhador à noite, o devaneador criativo combina uma experiência poderosa de sua vida adulta com uma distante lembrança recuperada e então transforma em literatura o desejo gerado por essa combinação. Como um sonho, seu poeta ou romance é uma criatura mista do presente e do passado, de estímulos tanto internos quanto externos. Freud não negava a importância da imaginação na feitura das obras literárias, mas considerava essas obras principalmente como uma realidade remodelada, belamente distorcida.
Não era um romântico a celebrar o artista como um criador quase divino. É evidente sua relutância em reconhecer os aspectos puramente criativos da obra do escritor e do pintor. Sua análise da criatividade literária, portanto, é mais moderada do que exaltada. Ela se concentra nas transações psicológicas entre o criador e a sua infância, entre o produtor e o consumidor. Visto que no mundo todos os desejos são egoístas, é provável que sua apresentação se depare com a rejeição do público ocupado em sonhar seus próprios devaneios egocêntricos. O poeta supera essas resistências subornando seus leitores ou ouvintes com o prazer preliminar. Da forma estética, prazer preliminar este que promete prazeres ainda maiores a seguir, e permite que os leitores vejam seus próprios devaneios sem qualquer autorrecriminação ou vergonha. É exatamente neste gesto de suborno, julgava Freud, que consiste a poética propriamente dita. A seu ver, o prazer efetivo com uma obra de ficção surge a partir de uma liberação de tensões de nossa mente. O artista poder-se-ia acrescentar ao argumento fundamental de Freud. Usa a isca da beleza. Apesar de todas as suas obrigações, de toda a sua atividade, a rotina regular de Freud continuou a incluir, como sempre, os prazeres familiares tradicionais, tanto nos invernos como nos verões, até 1909, quando Martin foi admitido na universidade e saiu de casa. Freud passava o precioso período de férias nas montanhas com sua mulher, a cunhada e todos os filhos. Esse mesmo ano, 1909, assinalou um outro marco na vida familiar de Freud. Matilde, sua filha mais velha, foi a primeira a se casar. Apesar da alegria e do prazer que havia proporcionado a seu pai, desde o momento em que nasceu, em outubro de 1887, Matilde também fora causa de angustiadas preocupações. Uma operação do apêndice em 1906, pelo visto mal feita, deixara incerto seu estado de saúde. 2 anos depois, ela foi acometida por uma inquietante febre alta que fez com que seu pai suspeitasse de periotonite. E, 2 anos depois, corajosa como sempre, ela teve de se submeter a uma outra operação séria. Suas doenças intermitentes, as feições um tanto pesadas e tez pálida afetaram profundamente o amor próprio de Matilde. Ela se queixou ao pai que não era atraente. Isso deu a Freud uma oportunidade de reconfortá-la afetuosa e paternalmente. Há muito tempo suspeito, escreveu a ela em março de 1908, quando Matilde se recuperava de sua última enfermidade numa estação de repouso. Ele, com toda a sua costumeira sensatez,
Você se sente magoada por não ser suficientemente bonita e que assim não atrairá nenhum homem? Mas, disse-lhe Freud, ele estivera a observá-la sorrindo. A mim, você parece bastante bonita. De qualquer forma, ele devia lembrar que, de muito tempo para cá, e que tem sido decisivo, não é a beleza física de uma moça, mas antes a impressão de sua personalidade. Disse à filha que se olhasse no espelho, ela iria descobrir, para seu alívio, que suas feições não eram comum nem desagradáveis, e mais. E esta era a mensagem antiquada que seu pai amoroso queria transmitir. Os rapazes razoáveis sabem, afinal, o que devem procurar numa mulher: temperamento meigo, jovialidade e a capacidade de tornar a vida mais agradável e fácil para eles. Por mais anacrônicas que começassem a se mostrar as atitudes de Freud, mesmo em 1908, Mathilde Freud aparentemente considerou essa carta reanimadora. De qualquer modo, em fevereiro do ano seguinte, aos 21 anos de idade, ela se casou com um homem de negócio vienense, 12 anos mais velho, Robert Hollister Freud, que nessa época vivia, e o arrebatamento inicial de sua amizade com Sandor Ferenczi disse a Ferenczi que teria preferido a ele como genro, mas nunca demonstrou qualquer desagrado à filha pela sua escolha. Hollister rapidamente se tornou Robert, membro plenamente aceito no clã Freud. 4 anos depois, em janeiro de 1913, a segunda filha de Freud, Sophie, também o abandonou. Freud logo aprovou o noivo dela, o fotógrafo hamburguês Marx Halberstadt. Ele havia visitado o estúdio de Halberstadt e tivera boa impressão de seu futuro genro. No começo de julho de 1912, Freud ainda se dirigia a ele um tanto formalmente, tratando-o de caro senhor. Disse-lhe um pouco sentenciosamente que sentia-se feliz em ver Sophie seguindo suas inclinações, tal como fizera a irmã mais velha, Mathilde, 4 anos antes. Apenas 2 semanas depois, Halberstadt tornara-se meu caro genro. Embora Freud ainda preferisse tratá-lo como o distante Sir, mas esse acréscimo à família agradava-lhe claramente. Halberstadt, como escreveu Freud a Mathilde, ao mesmo tempo em que a felicitava, era visivelmente um ser humano muito confiável, sério, terno, refinado e ainda assim não fraco. E achava bastante provável que os Freud viriam a apreciar pela segunda vez o fato raro de um casamento feliz entre seus filhos. Em 27 de julho, Halberstadt se tornara caro Max. E, finalmente, 2 semanas depois, Freud admitiu-o em seu círculo familiar íntimo, tratando-o por duo. Mas essa sensação de ganho foi levemente turvada por uma sensação de perda. Num cartão postal que Freud enviou de Roma a seu futuro genro em setembro,
subscreveu-se com cordiais saudações de um pai totalmente órfão. Mas a principal demanda da atenção de Freud provinha da psicanálise. Hans Sachs, que conheceu Freud nessa época, pouco enxergou, exagerou ao afirmar que o via dominado por uma ideia despótica, uma dedicação ao trabalho que sua família suportava com a maior disposição, sem um resmungo. Sua concentração nesses dias eufóricos era, talvez, maior do que nunca. Era o momento de levar as descobertas da psicanálise para fora do consultório. Estou cada vez mais imbuído da certeza do valor cultural da psicanálise, disse Freud a Jung em 1910. E desejaria que um sujeito inteligente extraísse dela as consequências justificadas para a filosofia e a sociedade. Ele ainda tinha momentos de hesitação ou incerteza, embora fossem raros e estivessem rareado ainda mais. Acho muito difícil, escreveu no mesmo ano, respondendo aos pródigos votos de Ferenczi pelo Ano Novo. Comentar o valor de meus textos e sua influência sobre a futura configuração da ciência. Às vezes acredito nele, às vezes tenho dúvidas. E acrescentou numa frase que estava se tornando cara a ele: o próprio bom Deus talvez ainda não saiba. Mas, embora Freud se orgulhasse ou até se vangloriasse um pouco de sua capacidade de autocrítica, as perspectivas de uma interpretação psicanalítica da cultura deixavam-no eufórico. Ele tinha certeza de que é aí que se encontrava sua próxima tarefa. Em 1913, ao resumir o trabalho de explanação já realizado pela psicanálise, fora do consultório, ele esboçou um ambicioso programa de novas conquistas. A psicanálise, afirmou ele, pode lançar raios de luz sobre as origens da religião e da moral, da justiça e da filosofia. Agora, a história completa da cultura estava apenas à espera de seu intérprete psicanalítico. Alguns dos artigos de Freud sobre psicanálise aplicada eram rápidas incursões inconclusivas por campos onde ele não se considerava especialista. Sabia que não era arqueólogo, nem historiador, tampouco filósofo ou advogado, mas, por outro lado, conforme ele observou, com uma mescla de rispidez e satisfação, aos profissionais praticantes das disciplinas vizinhas, fosse por ignorância ou timidez, não pareciam dispostos a aproveitar as ideias que os psicanalistas lhe ofereciam. A resistência deles era tão inflexível quanto a resistência da instituição psiquiátrica, mas dava a Freud uma oportuna liberdade de manobra e permitia-lhe o luxo de empregar um tom hesitante, muitas vezes brincalhão. Freud nunca duvidou que o sujeito inteligente que deduziria as consequências culturais da psicanálise era ele próprio.
mas estava encantado por poder contar com outros pioneiros, dentre os psicanalistas que se juntavam a ele. De há muito, Jung apreciava dedicar-se à psicanálise da cultura, principalmente seu lado oculto, como se estivesse satisfazendo um apetite sensual. No começo da primavera de 1910, ele confessou a Freud que vinha se entregando ao gozo praticamente autoerótico de seus sonhos mitológicos. Estava tão empenhado em conseguir acesso aos segredos do misticismo, com a chave da teoria da libido, que Freud lhe pediu para voltar a tempo para as neuroses. Aí está, acrescentou enfaticamente, a terra natal onde devemos primeiramente assegurar nosso domínio contra tudo e todos. Apesar do interesse pela psicanálise aplicada, Freud não descuidava de suas propriedades. Mas Karl Abraham e Otto Rank, embora com tendências menos místicas do que Jung, andavam numa agitação quase igual. Em 1911, Abraham publicou uma pequena monografia psicanalizando Giovanni Segantini, o pintor tirolês do final do século XIX, morto prematuramente, que na época desfrutava de alto apreço pelas suas paisagens camponesas místicas. O orgulho de Abraham pelo seu esforço pioneiro não foi pequeno, e no ano seguinte ele acrescentou uma contribuição à psicanálise aplicada, um artigo sobre o faraó egípcio Amenhotep IV, o histórico inovador religioso que mais tarde viria a ocupar Freud. Em seu livro sobre Moisés e o monoteísmo. Ao mesmo tempo, Rank, leitor onívoro e escritor fluente, tentava abarcar o mundo estudando a psicologia do artista, o tema do incesto na literatura e os mitos em torno do nascimento do herói. Em 1912, junto com Hans Sachs, Rank fundou Imago, um periódico especializado, como anunciava no cabeçalho, na aplicação da psicanálise às ciências da cultura. Originalmente, conforme Freud informou a Ernest Jones, essa nova revista de forma alguma médica queria se chamar Eros e Psique. O nome finalmente adotado por seus fundadores foi um triunfo à literatura. Ele evocava explicitamente um romance recente, Imago, de autoria do poeta suíço Karl Spinterteller, que celebrara o poder do inconsciente numa nebulosa história de amor. Freud, de início, estava preocupado que, embora editada por dois rapazes inteligentes e honestos, a Imago não viesse a ter uma carreira tão fácil como o que se apresentou aos outros órgãos. Suas apreensões mostraram-se injustificadas. A Imago podia, Freud informar em julho de 1912, está indo admiravelmente bem. O número de assinantes, 230, principalmente na Alemanha, parecia-lhe extremamente satisfatória, embora
a falta de interesse por ela em Viena o perturbasse. Os editores encontravam por toda parte psicanalistas mais do que dispostos a colaborar, e entre eles nada menos que o próprio Freud. Ele supervisionava os dois rapazes inteligentes e honestos e enviou-lhes alguns de seus artigos exploratórios mais ousados. Os textos não clínicos do círculo íntimo deram ocasião para uma sequência de manifestações de boa vontade e congratulações mútuas. Freud acolheu bem a contribuição de peso de Jones a Imago sobre a significação simbólica do sal. Jones disse a Abraham que estudara o fascinante estudo deste sobre Segantini com o maior interesse. Abraham, por sua vez, leu Totem e Tabu de Freud 2 vezes com uma satisfação crescente. Reconhecidamente, algumas das patografias de artistas e poetas produzidas no círculo vienense eram ingênuas e precipitadas, e por vezes suscitavam a irritação manifesta de Freud. Mas, bem ou mal feita, a psicanálise aplicada foi quase desde o início um risco coletivo. Freud achava adequado tal interesse generalizado, mas não precisou das instâncias de ninguém para pôr a cultura no divã. Os princípios que governavam as incursões de Freud no domínio da cultura eram poucos, fáceis de nomear, mas difíceis de aplicar. Tudo é lícito, tudo está disfarçado e tudo é interligado. A psicanálise, como ele colocou, estabelece laços íntimos entre as realizações psicológicas dos indivíduos e da sociedade, postulando a mesma fonte dinâmica para ambos. A função principal do mecanismo mental é aliviar a pessoa das tensões que suas necessidades criam nela. A pessoa consegue alívio em parte extraindo satisfação do mundo exterior ou encontrando alguma outra forma de empregar os impulsos insatisfeitos. Por isso, a investigação psicanalítica na arte ou na literatura, tal como a investigação das neuroses, devem ser uma busca de desejos ocultos satisfeitos ou desejos ocultos frustrados. Armado com esse princípio essencialmente simples, Freud percorreu os produtos mais elevados da cultura, filhos privilegiados da mente, cobrindo uma enorme área. Mas, em todas suas explorações, seu foco sempre continuou a ser a psicanálise. O que lhe importava não era tanto o que poderia aprender com a história da arte, a linguística e as demais, mas o que elas poderiam aprender com ele. Freud entrou em terras alheias mais como um conquistador do que um suplicante. Seu artigo sobre Leonardo, como vimos, era um experimento biográfico, mas, ao mesmo tempo, uma investigação psicanalítica sobre as origens da homossexualidade e as operações da sublimação.
Sob esse aspecto, foi um modelo para todas as suas outras aventuras de análise cultural. A psicanálise, como ele disse, sempre se manteve como uma terra natal. Freud apreciava imensamente tais incursões, mas sua preocupação psicanalítica com os produtos da cultura não era simplesmente uma revigorante atividade de férias para ocupar as horas livres. O traço de compulsão tão evidente em sua atitude em relação aos casos clínicos e às investigações teóricas também se encontra em suas reflexões sobre arte e literatura. Como vimos, ele havia vivenciado o enigma de Leonardo e os quebra-cabeças mais divertidos colocados por Schreber, como tantas outras obsessões a serem satisfeitas e descarregadas. Os mistérios do rei Lear e do Moisés de Michelangelo perseguiam-no com a mesma insistência durante toda a vida de Freud. Durante toda a vida de Freud, sentiu-se sob forte pressão para desvendar segredos. Quando Ernest Jones, em 1909, ofereceu-se para lhe enviar seu artigo sobre o complexo de Édipo de Hamlet, Freud demonstrou grande interesse. O artigo de Jones era uma extensa nota de rodapé às famosas páginas de Freud em A Interpretação de Sonhos, sobre os sentimentos de culpas despertados em Hamlet pelo amor à sua mãe e ódio a seu pai. Páginas estas que Freud relembrou com visível orgulho. Quando escrevi o que me pareceu ser a solução do mistério, eu não havia empreendido nenhuma pesquisa especial sobre a literatura acerca de Hamlet. Mas eu sabia quais eram os resultados de nossos escritores alemães e vi que o próprio Gautier tinha errado o alvo. Freud considerava uma fonte de satisfação difícil de ser avaliada por um estrangeiro, ter sobrepujado até mesmo o grande Gautier. As sérias e esforçadas pesquisas de Freud não foram, em suma, totalmente uma questão de livre escolha. Em julho de 1912, quando se aproximava o esperado intervalo do verão, ele disse a Abraham que, no momento, minha atividade intelectual estaria limitada às correções para a 4ª edição da minha Psicopatologia da Vida Cotidiana. Se não tivesse me ocorrido subitamente que a cena de abertura de Lear, o julgamento de Paris e a escolha de Escrínios no Mercador de Veneza, na verdade, se baseiam no mesmo motivo que agora devo rastrear. Ele simplesmente devia rastreá-lo. Não admira que descrevesse sua relação com as ideias em termos próprios ao sofrimento. Hoje estou atormentado, informou a Ferenczi na primavera de 1911, pelo segredo da escola trágica, que certamente não vai resistir à psicanálise. Ele nunca seguiu essa pista tríptica e talvez nunca venhamos saber qual escola trágica ele tinha em mente. Desta vez, seu tormento o abandonou sem obrigá-lo a se desembaraçar dele, através de um árduo trabalho intelectual. Mas, em geral, os interesses mais fortes de Freud assemelhavam-se suspeitadamente a pressões exigentes e tensões não resolvidas. Comecei a estudar Mark Bethe
mas há muito tempo vinha me atormentando, escreveu ele a Ferenczi em 1914, sem ter até agora encontrado a solução. Mais de uma vez, Freud disse que trabalhava melhor quando não estava se sentindo inteiramente bem. O que ele nunca comentou foi que suas necessárias indisposições eram, pelo menos em parte, os sinais visíveis de pensamentos lutando por expressão. Um enigma que surgia na mente de Freud era como um corpo estranho, o grão de areia na ostra que não pode ser ignorado e que, ao final, pode resultar numa pérola. A ideia de Freud era que a curiosidade científica de um adulto é a elaboração tardia da busca da verdade por parte da criança sobre a diferença entre os sexos e o mistério da concepção e do nascimento. Assim, é a própria inquisitividade preemente de Freud reflete uma necessidade excepcionalmente forte de esclarecimento desses segredos. Ele o desconcertavam tanto mais na medida em que refletia sobre a visível disparidade nas idades de seus pais e a presença de irmãos com a mesma idade de sua mãe, para não mencionar um sobrinho mais velho do que ele. Talvez nenhum dos textos de Freud sobre arte revela seu caráter compulsivo com maior eloquência do que o artigo sobre o Moisés de Michelangelo, publicado em 1914. Freud se detivera fascinado perante essa estátua em tamanho maior que o natural durante sua primeira viagem a Roma em 1901. Nunca deixou de considerá-la atordoante e magnífica. Nenhuma outra obra de arte jamais o impressionara tanto. Em 1912, em outra de suas viagens de férias a Roma, ele escreveu à sua mulher contando que visitava diariamente o Moisés de Michelangelo e que achava que poderia escrever umas poucas palavras sobre ele. Como depois se revelou, Freud gostou muito das poucas palavras que, de fato, escreveu, embora as tenha publicado na Imago como de autoria de... Com bastante sensatez, Abraham indagou sobre a apresentação anônima. O senhor não acha que se reconhecerá as marcas do leão? Mas Freud insistiu em chamar o artigo de Um Filho Bastardo. Em março de 1914, logo depois de Moisés voltara da gráfica, Freud ainda perguntava a seu caro Jones se talvez seja melhor não reconhecer esse filho perante o público, e não reconhecido, ele se manteve por 10 anos. Mas ele o apreciava quase tanto quanto a estátua analisada. Quando Freud estava afronhado na elaboração do artigo, Ernest Jones visitou Roma e Freud escreveu-lhe num acesso de saudade: invejo por ver Roma tão logo e tão cedo na vida. Leve minha mais profunda devoção a Moisés e escreva-me sobre ele. Jones, sensível à solicitação, mostrou-se à altura. Minha primeira peregrinação no dia seguinte à minha chegada, escreveu ele a Freud, foi para transmitir suas saudações a Moisés, e acho que ele se descontraiu um pouco de sua altivez. Que estátua! O que mais intrigava Freud
na enorme estátua de Michelangelo era exatamente o fato de intrigá-lo tanto sempre que visitava Roma. Visitava Moisés premeditadamente. Em 1913, ao longo de 3 semanas solitárias de setembro, recordou ele, detive-me diariamente na igreja diante da estátua. Estudei-a, media, sondei-a, até que me veio a compreensão que só ousei expressar no papel anonimamente. O Moisés era perfeitamente adequado para espicaçar a curiosidade de Freud por muito tempo, suscitar admiração e conjecturas. A figura monumental ostenta na fronte os cornos místicos que representavam a luz radiante que veio ao rosto de Moisés após ver Deus. Michelangelo, propenso ao heróico, ao descomunal, figurou Moisés como um velho forte, robusto e imponente, com uma barba fluindo como um rio, a qual ele segura com a mão esquerda e o indicador da direita. Ele está sentado com um senho franzido, olhando severamente à sua esquerda e tendo sobre o braço direito as tábuas da lei. O problema que fascinou Freud foi justamente o momento que Michelangelo escolhera retratar. Teve gosto em citar o historiador de arte Marx Sauberland, segundo o qual nenhuma obra de arte no mundo foi submetida a julgamentos tão contraditórios quanto esse Moisés com cabeça de pã. A própria interpretação da figura está aberta a plenas contradições. A tensão nas pernas de Moisés sugere uma ação iniciada ou recém-concluída. Mas Moisés está começando a levantar e acabou de se sentar? Foi esta a charada que Freud sentia-se obrigado a resolver. Michelangelo retratara Moisés com um emblema eterno do legislador que contemplou Deus? Ou esse Moisés estava num momento de cólera contra seu povo, pronto para quebrar as tábuas que trouxera do Monte Sinai? Em 1912, Freud levou para casa um pequeno molde de gesso do Moisés, mas ainda não estava pronto para passar suas ideias para o papel. Ernest Jones complicava aproveitosamente a questão. Jones, envie-me fotos de uma estátua de Donatello em Florença, disse Freud a Ferenczi em novembro, que abalaram bastante meu ponto de vista. As fotografias revelavam a possibilidade de que Michelangelo havia esculpido sua estátua obedecendo a pressões mais artísticas do que emocionais. No final de dezembro de 1912, agradecendo a Jones pela ajuda, Freud pediu quase timidamente um favor. Se posso incomodá-lo em algo mais? É mais do que importuno. Permita-me dizer que quero uma reprodução, mesmo que seja o desenho do admirável contorno inferior das tábuas, assim se inserindo numa nota minha. Ele explicou o que queria com um pequeno esboço amador, mas aproveitável, mostrando as bordas inferiores das tábuas da lei. Jones obedeceu prontamente, ele sabia o quanto importava tais detalhes.
Enquanto refletia que seu artigo sobre Moisés e fazia anotações para ele, Freud continuava a vacilar. Em agosto de 1913, ele enviou a Ferenczi um cartão postal ilustrado de Roma, mostrando a controversa estátua de Michelangelo. E em setembro escreveu a Ernest Jones: visitei novamente o velho Moisés e senti-me confirmado em minha explicação de sua postura. Mas algo no material comparativo que o Senhor reuniu para mim realmente abalou minha confiança, que ainda não se recuperou. No começo de outubro, ele informou de Viena que acabara de voltar. Ainda um pouco inebriado com a beleza dos 17 dias em Roma, mas ainda em fevereiro de 1914, não tinha certeza. No caso Moisés, estou ficando novamente negativo. Como se poderia esperar, Freud desenvolveu uma interpretação inteiramente própria. Exceto os poucos que haviam interpretado a estátua de Michelangelo como um monumento à grandiosidade intemporal, os historiadores da arte, em sua maioria, entendiam-na como uma representação da calmaria que precede a tempestade, investindo sobre os filhos de Israel que adoravam o bezerro de ouro. Moisés está a ponto de explodir em sua cólera e de despedaçar as tábuas, mas Freud, investigando cuidadosamente detalhes como a posição da mão direita de Moisés e a das próprias tábuas, concluiu que Michelangelo pretendera mostrar Moisés enquanto dominava sua tempestade interior. Não o prelúdio a uma ação violenta, mas os resquícios de um movimento encerrado. Ele estava ciente de que sua interpretação contradizia as escrituras em sua fúria arrebatadora. Afinal, o livro de Êxodo, Moisés realmente quebrou as tábuas. Mas essa autoridade não abalaria a conclusão definitiva de Freud. Seu Moisés era um Moisés muito humano, um homem como Michelangelo, dado a explosões de temperamentais, neste momento supremo, controlando-se virilmente. Michelangelo fez seu Moisés para o mausoléu do Papa, não sem uma recriminação contra os mortos, com uma advertência a si mesmo, levantando-se com essa autocrítica acima de sua própria natureza. Isso soa, em boa medida, como se a leitura de Freud sobre Michelangelo fosse uma leitura de si mesmo. Sua vida, como se mostra reiteradamente, foi uma luta por autodisciplina, por controle sobre seus ímpetos especulativos e sua raiva pelos inimigos e, ainda mais difícil de controlar, pelos adeptos que ele considerava falhos e desleais. Embora tenha ficado fascinado à primeira vista pelo Moisés de Michelangelo em 1901, foi apenas em 1902, quando sua relação com Jung via se degringolando, que Freud passou a ver a estátua como uma tarefa de interpretação. E ele esboçou o Moisés de Michelangelo. No final de 1913, logo antes de começar a dar forma à história do movimento psicanalítico, a bomba que planejava lançar contra Jung e Adler.
Nessa polêmica, ele iria refrear sua fúria e apenas estritamente para melhor servir a sua causa. Nota de rodapé. O inverno de 1913 e 14 seguiu-se ao infeliz congresso em Munique, realizado em setembro. Foi a pior época no conflito com Jung. O Moisés foi escrito no mesmo mês, assim como os longos ensaios onde Freud apresentava a seriedade das divergências entre suas ideias e as de Jung, Narcisismo e a história do movimento psicanalítico. E não há dúvidas de que estava se sentindo na época amargamente desapontado com a defecção de Jung. Isso lhe custou uma luta interna para controlar suas emoções de modo firme, o suficiente para não lhe permitir dizer calmamente o que sentia ter a dizer. Não se pode evitar a conclusão óbvia de que nessa época e provavelmente antes, Freud tinha se identificado com Moisés e estava lutando para imitar a vitória sobre as paixões que Michelangelo retratara em sua magnífica obra. Mas, sob a dolorosa provação que sentia, não tinha a menor certeza se seria capaz de prosseguir o férreo autodomínio que atribuíra à sua estátua predileta. Em outubro de 1912, havia escrito a Ferenczi: "No meu estado de ânimo, comparo-me antes com Moisés histórico do que com o Moisés de Michelangelo, que interpretei." E, assim, o ponto cardeal de seu exercício de investigação em história da arte era ensinar a si mesmo a virtude de imitar o estadista controlado de Michelangelo, mais do que o impulsivo líder de cujo gênio exaltado o livro de Êxodo apresenta provas tão eloquentes. Apenas uma tal interpretação biográfica pode explicar as visitas diárias de Freud à estátua de Michelangelo. Sua meticulosa meditação, seu detalhado desenho, sua leitura cuidadosa de monografias, todos esses um pouco desproporcionais aos resultados que, nas melhores das hipóteses, não haveriam de passar de uma nota de rodapé na interpretação psicanalítica da arte. Mas quem dedicou todas essas horas ao Moisés de Michelangelo não foi apenas o Freud político em busca de autodisciplina. Foi também o Freud pesquisador compulsivo que não tinha a liberdade de recusar as solicitações de um enigma, uma vez possuído por ele. Freud restringiu suas observações sobre estética a artigos e monografias. O deslinhamento dos segredos da criação artística, defendido por Max Graf numa das sessões noturnas das quartas-feiras no final de 1907, manteve-se incompleto nos textos de Freud. A falha, em grande medida, foi pessoal. A ambivalência de Freud em relação aos artistas, como sabemos, era intensa. Muitas vezes me perguntei com perplexidade, escreveu ele a Arthur Schnitzler, agradecendo-lhe os votos pelo seu 50º aniversário. De onde o senhor poderia ter retirado este ou aquele conhecimento secreto que eu havia adquirido através de laboriosas investigações? A cortesia não poderia ser maior, e nas cartas de agradecimento não se está sob a obrigação de um juramento. Mas por muitos anos
A penetração psicológica aparentemente espontânea do artista criativo havia amargurado Freud. Era exatamente o dom intuitivo e despendido para a especulação que Freud considerava tão necessário disciplinar a si mesmo. Para tornar o caso ainda mais pessoal, a capacidade de fascínio do artista exaspera Freud muito tempo atrás. Quando estava cortejando Martha Berners como amante irascível e imperioso, consumido pelo ciúme de dois jovens rivais, ambos dedicados às artes, ele declarara que existe uma inimizade geral entre os artistas e os empenhados nas minúcias do trabalho científico. Havia observado com indisfarçada inveja que os poetas e pintores possuem em sua arte uma chave mestra para abrir facilmente todos os corações femininos, ao passo que nós ficamos desamparados frente aos estranhos desígnios do cadeado e antes temos de nos atormentar para descobrir uma chave adequada a ele. Por vezes, os comentários de Freud a respeito dos poetas soam como a vingança do cientista sobre o artista. A tartaruga calunia a lebre. O fato de ter certas ambições artísticas pessoais, como é largamente demonstrado por seu estilo literário, apenas tornou ainda mais aguda a sua inveja do artista. Mas sua carta a Schnitzler também mostra que se tratava de uma inveja mesclada à admiração. Afinal, embora Freud, quando descreve o artista como um neurótico em busca de gratificações sucedâneas para seus fracassos no mundo real, ele também lhe atribuía dotes analíticos excepcionais. Após analisar Gradiva, uma novela menor do dramaturgo e romancista alemão Wilhelm Jensen, publicada pela primeira vez em 1903, Freud enviou uma cópia de seu artigo ao autor. Jensen respondeu polidamente que aceitava a interpretação de Freud, mas deixou absolutamente claro que não tinha qualquer conhecimento do pensamento psicanalítico antes de escrever o conto. Como então poderia ter psicanalizado as personagens que inventara para uma Gradiva, montando um enredo da novela praticamente como uma cura psicanalítica? Freud solucionou o enigma que colocara a si próprio, concluindo que nós, o escritor e o analista, provavelmente bebemos da mesma fonte, trabalhamos no mesmo objeto, cada qual com um método diferente. O analista observa o inconsciente de seus pacientes, ao passo que o escritor observa seu próprio inconsciente e molda suas descobertas numa manifestação expressiva. Assim, o romancista e o poeta são psicanalistas amadores. Na melhor das hipóteses, são penetrantes quanto qualquer profissional. O elogio de Freud dificilmente poderia ter sido mais sincero, mas era o elogio do artista, analista. Por fragmentárias que continuem a ser as pesquisas analíticas de Freud no campo da cultura superior, elas tocam as três dimensões principais da experiência estética: a psicologia dos protagonistas, a psicologia do público e a psicologia do autor. Essas dimensões necessariamente implicam e esclarecem as umas às outras. Assim, o psicanalista pode ler Hamlet como uma produção estética cujo herói, assombrado por um complexo de Édipo não resolvido, convida a sua própria análise.
como uma pista para os complexos de grandes audiências profundamente comovidas ao reconhecerem na tragédia sua própria história secreta, como um testemunho indireto sobre o drama de piano do autor, sobre o problema emocional não resolvido com o qual ele ainda se debate. Em suma, a investigação psicanalítica de Hamlet, um personagem de ficção que fascinou e intrigou tantos estudiosos posteriores, pode explicar suas fontes mais obscuras de ação, seu poder misterioso sobre legiões de admiradores e também a percepção de seu criador. Tal investigação prometia uma leitura muito mais acabada, muito mais sutil do que fora possível a intérpretes anteriores, principalmente aos críticos formalistas que, como Whittington colocou suscitamente, desconfiavam dos conteúdos e dos poderes que determinam esses conteúdos. Mas os críticos da estética de Freud logo objetaram que a crítica psicanalítica normalmente sofre do defeito exatamente oposto, uma tendência a negligenciar a habilidade, a forma, o estilo em favor do conteúdo. A busca deliberada por parte do psicanalista de significados ocultos num poema, romance ou quadro provavelmente levava-o a prestar excessiva atenção ao enredo, à narrativa, à metáfora e ao personagem, e a passar por cima do fato de que os produtos culturais brotam de mãos talentosas e experimentadas e de uma tradição que o artista obedece, modifica ou desafiadoramente deixa de lado. Portanto, uma interpretação satisfatória e acabada de uma obra de arte ou literatura provavelmente será muito mais desalinhada do que sugerem as ordeiras formulações psicanalíticas. Mas Freud confiava em que a análise nos permite supor que a grande riqueza aparentemente inesgotável dos problemas e situações tratados pelo escritor criativo pode ser reconduzida a um pequeno número de temas primários, os quais, em sua maioria, derivam do material da experiência reprimida da vida mental da criança, de modo que as produções fictícias correspondem a novas edições disfarçadas, embelezadas e sublimadas daquelas fantasias infantis. Assim, deduzir de uma obra fáceis inferências sobre seu criador era uma tentação permanente para os críticos psicanalíticos. Suas análises dos criadores e dos públicos da arte e da literatura começavam a se tornar, mesmo em mãos habilidosas e delicadas, exercício de reducionismo. Um freudiano pode achar perfeitamente óbvio que Shakespeare deva ter passado pela experiência edipiana que ele traumatizou de maneira tão absorvente. Ele não era humano? Quando se cortava, não sangrava? Mas a verdade é que o dramaturgo não precisa ser partilhado totalmente das emoções que ele tratara de modo tão poderoso. Tampouco essas emoções ocultas ou evidentes devem despertar necessariamente as mesmas emoções do público. A catarse, como os psicanalistas deviam saber, funciona não para gerar a inibição, mas para tornar supérflua. Ler um romance carregado de violência ou assistir a uma tragédia sanguinária pode purificar, ao invés de estimular sentimentos coléricos. As sugestões, não mais que isso, nos textos de Freud,
de que ele tinha um certo vislumbre dessas complexidades, mas suas ideias sobre arte, embora descortinassem perspectivas fascinantes, também levantavam problemas quase igualmente fascinantes. Em geral, o que embaraçava os leitores de Freud não era tanto sua ambivalência em relação ao artista, mas sim suas certezas sobre a arte. Provavelmente sua sugestão mais controversa foi a de que os personagens literários podem ser analisados como se fossem pessoas reais. Muitos estudiosos da literatura têm mostrado desconfiança frente a tais tentativas. Um personagem num romance ou numa peça, argumentam eles, não é um ser humano real com uma mente real, mas um boneco animado a que seu inventor emprestou uma vida simulada. Hamlet não tinha experiência antes ou fora da peça que leva seu nome. Investigar os estados mentais que precedem sua primeira fala ou analisar suas emoções como se fosse um paciente no divã é confundir as categorias da ficção e da realidade. Absolutamente impávido, porém, Freud entrou com coragem nesse pântano. Com seu fascinante escudo da gradiva de Gessen, ele o redigiu, disse Jung, em dias ensolarados, e o texto lhe deu-lhe muito prazer. É verdade que não nos traz nada de novo, mas acredito que nos permite desfrutar de nossa riqueza. A análise de Freud ilustra belamente o que essa espécie de psicanálise literária pode realizar e os riscos com que se depara. O paciente protagonista de Gradiva, Norbert Hanold, é um escavador do desconhecido, um arqueólogo. É extremamente provável que a profissão de Hanold, em seu âmbito específico, a Itália, tenha sido o que primeiro atraiu Freud na história de Gessen. Mas Gradiva também tinha explicações psicológicas que a tornavam interessante a Freud. Arnold é o produto retraído e desinteressado dos frios climas do norte, que vai encontrar a claridade em cura muito freudiana através do amor do sul ensolarado em Pompeia. Ele havia reprimido a lembrança de uma moça, Zoe Bertgang, com quem crescera e a qual fora afetuosamente apegado. Ao visitar uma coleção de antiguidade em Roma, ele chega a um baixo relevo que mostra uma jovem adorável com um modo de andar característico. Ele a chama Gradiva, que significa a mulher que avança, e pendura um molde de gesso com baixo relevo num lugar privilegiado na parede de seu gabinete. Freud, mais tarde, também colocaria uma reprodução em gesso da Gradiva em seu consultório. A postura da jovem fascina Arnold, pois, embora ele ainda não reconheça, ela lhe recorda a moça que amara e depois esquecera, para melhor seguir sua vocação isolada e isolante. Num pesadelo ele vê Gradiva no dia da destruição de Pompeia e tece uma intrincada rede de delírios em torno dela, pranteando-lhe a morte como se fosse sua contemporânea. Não pode uma vítima entre milhares que morreram sob a lava do Vesúvio há quase 2 milênios. Toda a ciência dele, anotou Freud, à margem de seu exemplar da Gradiva de Gessen, se põe
a serviço da fantasia. Sob a pressão de sentimentos sem nome e inexplicáveis obsessões, Arnold termina em Pompeia, onde encontra Gradiva e se imagina de volta naquele dia fatal em 79 depois de Cristo, quando a erupção do Vesúvio, mas sua visão é a própria realidade. Ela é, claro, a paixão de seus verdes anos. Arnold não tem nenhuma experiência com mulheres. Freud comenta à margem sobre a sua expressão sexual e a atmosfera assexual em que ele vive. Mas, felizmente, sua Gradiva é tão sagaz quanto bela. Zoe e fonte de mal-estar também se torna agente de sua recuperação. Reconhecendo as ilusões de Arnold pelo que elas são, ela lhe devolve a sanidade desenredando suas fantasias da realidade. Ao andar na frente dele, imitando a Gradiva da placa em relevo, ela encontra a chave para sua terapia. O andar inconfundível da moça permite que as lembranças reprimidas de Arnold sobre ela venham à sua consciência. Isso era psicanálise através da arqueologia. Numa das duas passagens em Gradiva que levaram Freud a exclamar belo. À margem, a heroína apresenta um rasgo de sabedoria que lembrou-lhe sua metáfora favorita. Arnold podia achar estranho, diz ela, que alguém precise antes morrer para se tornar vivo. Mas, acrescenta, para a arqueologia isso sem dúvida é necessário. No artigo que publicou sobre a novela, Freud mais uma vez deixou explícita a metáfora. Realmente não há analogia melhor para a repressão, que ao mesmo tempo torna algo inacessível à mente e preserva-o do que o sepultamento que foi o destino de Pompeia e do qual a cidade só poderia reaparecer através do trabalho da APA. Gradiva demonstra não só o triunfo da repressão, mas também seu destrincamento. A cura de Arnold pela jovem prova, uma vez mais, o poder curativo do amor. Lendo o livrinho com lápis na mão, Freud deixou claro que esse amor, na base, era sensual. Interesse erótico pelos pés. Anotou quando Arnold observa os sapatos de Zoe, e perto do último parágrafo, onde Jessen faz com que Arnold peça a Zoe para caminhar à sua frente e ela obedece com um sorriso, Freud colocou erótico, aceitação da fantasia, reconciliação. Freud teve algumas hesitações quanto à sua intromissão na ficção de Jessen. Afinal, estava analisando e interpretando um sonho que nunca fora absolutamente sonhado. Fez o máximo para ler conscienciosamente a novela de Jessen. Anotou cuidadosamente como se tivesse outra Dora no divã à sua frente. Os 3 sonhos de Arnold e suas consequências. Prestou atenção a sentimentos secundários operando em Arnold, tais como angústia, ideias agressivas e inveja. Observou ambiguidades e duplos significados. Seguiu laboriosamente o progresso da terapia, à medida que Arnold aprende gradualmente a separar ilusão e realidade. Com prudência, concluiu com uma advertência a si mesmo. Mas aqui devemos parar, ou poderemos realmente esquecer que Arnold e a Gradiva são apenas criaturas do escritor.
Mas essas hesitações não detiveram Freud, nem, como vimos, seus seguidores. Sem se preocupar com os perigos à frente, os psicanalistas daqueles anos não viam por que recusar a cultura em lugar no divã. Os psicanalistas daqueles anos não viam por que recusar à cultura um lugar no divã. É verdade que seus avanços, além do trabalho clínico com neuróticos, suscitaram algum interesse entre estudiosos de estética, críticos literários e críticos de exposições e deram origem a sérias reavaliações em praticamente todos os campos especializados que Freud invadira. Mas, embora Freud decidisse encarar seus comentários sobre o devaneio e os escritores de ficção como uma incursão em terreno que até agora mal chegamos a tocar, no qual é possível se instalar à vontade. Inúmeros especialistas vieram a achar que Freud estava se pondo à vontade demais. Os críticos de Freud tinham algum direito de se sentirem inquietos. O artista criativo, o mais prezado entre os seres humanos, parecia, em alguma abordagem psicanalíticas, como nada mais que um neurótico hábil com boa capacidade de expressão, enganando um mundo crédulo com suas talentosas invenções. As próprias análises de Freud, embora muito ambiciosas, dificilmente lhe são favoráveis. Não só contestou a criatividade dos artistas criativos, como também delimitou seu papel cultural. Ao exporem seus segredos da sociedade, eles não seriam muito mais do que necessários mexeriqueiros autorizados, próprios apenas para reduzir as tensões que se acumularam na mente do público. Freud considerava a produção da arte e da literatura, bem como o seu consumo, como atividades humanas semelhantes a outras, sem gozar de nenhum estatuto especial. Não é casual que Freud tenha dado ao ganho de se obtém ao ler, olhar, ouvir, em termo, prazer preliminar, tomado de empréstimo à mais terrena das gratificações. Para ele, a obra estética é semelhança do amor ou da guerra, das leis ou das instituições. É uma maneira de dominar o mundo ou de disfarçar o fracasso pessoal em dominá-lo. A diferença é que os romances e os quadros ocultam suas finalidades em última instância utilitárias por trás de ornamentos habilidosos trabalhados, muitas vezes irresistíveis. Mas Freud tinha certeza de que conseguia escapar à armadilha do reducionismo. Teve o cuidado de negar enfática e reiteradamente que a psicanálise possa lançar alguma luz nos mistérios da criatividade. Em seu Leonardo, desmentiu calorosamente qualquer intenção de tomar compreensível a realização do grande homem, e declarou-se pronto a admitir que a natureza da realização artística é, na verdade, psicanaliticamente inacessível a nós. O questionamento das leis da vida mental humana, principalmente entre indivíduos excepcionais, é extremamente atraente, mas tais investigações não pretendem explicar o gênio do poeta. Estamos autorizados a tomar essas ressalvas em seu sentido explícito. Freud ajustava com honestidade e precisão sua atitude em relação aos textos que publicava, variando desde a certeza dogmática até o completo agnosticismo. Ao mesmo tempo, porém, por mais disposto, o que Freud deixou, mesmo entre leitores simpáticos a ele, foi a ideia
de que reduzir a cultura à psicologia parece tão unilateral quanto estudar a cultura, deixando-se a psicologia totalmente de lado. Apesar das aparências em contrário, Freud não assumiu sua concepção das artes a fim de desacreditá-las totalmente. Seja feita de espirituosidade ou suspense com cores surpreendentes, ou numa composição persuasiva, a máscara estética, ocultando paixões primitivas, proporciona prazer. Ela ajuda a tornar a vida suportável tanto para o autor como para seu público. Assim, para Freud, as artes são um narcótico cultural, mas sem o excessivo ônus exigido por outras drogas. A tarefa do crítico psicanalítico, portanto, é descobrir as várias maneiras pelas quais a leitura, a audição e a visão efetivamente geram o prazer estético, sem pretender julgar o valor da obra, seu autor ou sua acolhida. Freud não precisava que ninguém lhe dissesse que o fruto não se assemelha às raízes e que as flores são adoráveis do jardim, nada perdem de sua beleza por sabermos que crescem do estrume mal cheiroso. Mas Freud estava profissionalmente empenhado no estudo das raízes. Ao mesmo tempo, se Freud optou por ler O Mercador de Veneza e Rei Lear como meditações sobre o amor e a morte, nem por isso Shakespeare tornou-se um assunto de interesse puramente clínico para ele. O Michelangelo que criou o Moisés era mais do que um mero paciente interessante. Gautier não perdeu sua envergadura como Dichter aos olhos de Freud, mesmo depois de ter analisado uma passagem da autobiografia do poeta, Poesia e Verdade. Mas permanece o fato de que, com todo o seu apreço pela literatura, durante toda a vida, Freud teve maior interesse pela verdade do que pela poesia.